Vamos lá. Ela confiava os filhos dela a mim. No momento que eu confiei o meu filho a ela, infelizmente, ela não teve paciência para cuidar. Fecha aspas. Essas são palavras da mãe do Miguel que foram publicadas no site G1. Contextualizando aqui, o Miguel é aquele garotinho que caiu do 9º andar de um prédio e veio a falecer. E esse caso tem gerado uma repercussão muito grande no Brasil. E aqui eu quero trazer uma análise mais reflexiva sobre essa situação, sobre algo que tem se tornado, que tem ganhado uma proporção muito grande, inclusive eu não sei se erroneamente, por misturar outras situações, como por exemplo a questão da cor da pele, do racismo. Recentemente tivemos aquele caso nos Estados Unidos que tem causado um clamor muito grande mundialmente, e acontece agora essa situação e aqui no Brasil, e muitos têm feito uma análise sobre esse ponto de vista, e às vezes esse tipo de análise ela pode gerar injustiça, pode causar injustiças e um pré-julgamento antecipado da situação. Então aqui eu quero deixar bem claro que o posicionamento aqui é mais reflexivo. Não necessariamente traduz a minha opinião sobre o fato, mas é uma situação que eu acho que convém a gente tratar, até porque são situações que nós podemos nos deparar com ela. Qual seja a situação? De estar responsável por uma pessoa e qual que é o nível, qual que é o grau dessa responsabilidade? O que que implica isso no caso de uma omissão, por exemplo? De você assumir aquela responsabilidade e ao mesmo tempo você não ter aquele devido cuidado que você deveria ter em virtude de ter assumido essa responsabilidade. Isso gera implicações de ordem penal. Isso é um caso muito importante. Bom, vamos lá. Em um primeiro momento eu não quero aqui também adentrar muito na questão da tipificação, até porque isso vai demandar muita análise do caso concreto, de todas a conduta daquela pessoa, daquela mulher que apertou o botão, que seria a patroa da senhora lá, que é a mãe do Miguel, né? E eu não quero adentrar muito na questão dessa tipificação, porque nesse caso vai demandar uma análise maior de todos os elementos que tem à disposição para você poder tipificar da forma correta. Teríamos aí em uma síntese muito apertada sobre esse aspecto jurídico, teríamos um homicídio culposo, o abandono de incapaz com a qualificadora do resultado morte e o homicídio doloso na modalidade dolo eventual. Agora aqui nesse primeiro momento, nesse segundo momento, não sei nem que momento que eu estou mais, mas aqui eu quero trazer uma situação que é prevista no Código Penal, que está prevista lá no seu artigo 13, parágrafo 2º, que é a figura do garante. O que significa isso? O que implica isso? O artigo 13, eu vou ler para vocês aqui, ela fala o seguinte: o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. O parágrafo 2º ele diz o seguinte: a omissão é penalmente relevante quando o omitente deveria e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? Dois pontos. A linha B diz o seguinte: de outra forma, a quem, no caso, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, que é aquela situação. A criança de 5 anos, note, porque isso vai fazer uma grande diferença mais à frente na linha do nosso raciocínio aqui. Ela assumiu a responsabilidade. Então, quem de outra forma assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aquela senhora, quando ela decidiu ficar com a criança, o garoto Miguel, de 5 anos, ela assumiu a responsabilidade por qualquer
resultado que acontecesse com aquela criança. Bom, a partir dessa análise, nós vamos trazer uma outra reflexão, que é sobre até que ponto ela entendia, ela sabia do que poderia acontecer com aquela criança ao entrar sozinha em um elevador. Note que nós estamos falando de uma criança de 5 anos de idade, pelo menos essa é a informação que eu tenho. Uma criança de 5 anos de idade. Uma criança de 5 anos de idade, ela não é capaz de ter uma percepção total da realidade. Ela não é capaz de se autocontrolar em determinadas situações. Ela não é capaz de tomar decisões sensatas, decisões que realmente não a colocassem em risco. Enfim, ela é necessário, uma criança de 5 anos, se faz necessário a presença de um adulto constantemente próximo a ela, para que ela não ultrapasse a esfera, a linha em que mantém ela no estado sobre segurança e em um estado de perigo. Então, essa situação ela vai fazer muita relevância e muita diferença, porque, à luz do direito penal, nós tratamos... O direito penal ele faz uma análise quanto à tipificação das condutas, ele faz uma análise quanto à percepção do homem médio. E o que seria esse homem médio nessa situação, nessa circunstância? O que seria? O homem médio é a pessoa normal, é a pessoa que ela tem aquele discernimento comum, aquele discernimento normal sobre toda a situação. Então, aí eu faço a seguinte pergunta. Uma pessoa normal, ela poderia imaginar que... Aliás, eu vou fazer da seguinte forma. Qual seria o pensamento de uma pessoa normal analisando aquela situação em ver uma criança de 5 anos dentro de um elevador e direcionar aquela criança para qualquer lugar ou um lugar, não sei se ela direcionou para um lugar específico, ou não tem como saber, eu não tenho a situação fática para mim aqui não me possibilita dizer qual foi o andar que ela realmente apertou ali, mas independente disso, ela direcionou aquela criança para algum local. Uma pessoa normal, qual seria o pensamento de uma pessoa normal vendo uma criança de 5 anos dentro, como eu acabei de falar, dentro de um elevador, sendo conduzido para um local sem a vigilância daquela pessoa que estava com o dever e a responsabilidade de olhar sobre ela. Uma pessoa normal poderia imaginar que essa criança ela poderia, ainda que essa pessoa direcionasse ela para um determinado local, ela teria a consciência de imaginar que essa criança, a partir da chegada nesse local, ela poderia tomar local incerto, ela poderia mudar o seu rumo, ela poderia ir para outro local que causasse perigo àquela criança, no caso. Então, essa é a situação. Uma pessoa normal pensaria dessa forma, porque se uma pessoa normal pensa dessa forma, nós estaríamos sob uma situação mais complicada. Qual que seria essa situação? Seria a situação do dolo eventual, em que o agente ele é indiferente à ocorrência daquele resultado, ou seja, ele tem a consciência do que pode ocorrer. Se ele tem a consciência do que pode ocorrer, se ele é indiferente à ocorrência daquele resultado, porque ele poderia imaginar que aquela situação, a partir de um determinado momento, sairia da esfera de controle dela e poderia causar um dano maior, esse agente ele está sobre essa situação, sobre o aspecto, ele agiu com o dolo eventual. Aí a situação muda. Aí a tipificação muda, aí as consequências mudam, e aí a situação ela torna mais gravosa para aquela senhora.
Veja, eu não estou dizendo que ela está agindo, ela agiu com dolo eventual. No caso, seria homicídio doloso, na modalidade dolo eventual. Isso aí já iria para onde? Tribunal do júri. Muda totalmente a situação. Totalmente. Então, é algo que é necessário aprofundar sobre os detalhes daquela circunstância. É algo que precisa analisar toda a conduta daquela senhora, o que que fez ela apertar aquele botão, para onde que ela pensaria, onde que ela estava imaginando que aquela criança iria, se o local que essa criança foi, se realmente era um local desprovido totalmente de perigo. E essa situação ela precisa ser analisada sobre esse aspecto, porque ela estava na figura de garante, de garantidor, garantidor da integridade física, garantidor de que nada acontecesse com aquela criança. E infelizmente ocorreu a morte, veio a ocorrer a morte daquela criança. O abandono de incapaz no primeiro momento, como elemento subjetivo do tipo penal, ele exige o dolo. Então ela teria que ter a vontade, a consciência e a vontade de querer que aquele resultado acontecesse, que seria o abandono do incapaz. Não a morte, que trata-se de outra modalidade que seria o préter-dolo. Ela teria o dolo na conduta antecedente e a culpa na consequente, que seria a morte, se fosse analisado sobre esse aspecto do artigo 133, parágrafo 2º do Código Penal. O homicídio culposo é aquelas circunstâncias que já falamos, e até qual foi a primeira que foi tipificada pelo delegado de polícia, pela autoridade competente naquele momento. Então, veja que não é uma situação fácil. Esse homicídio culposo, na modalidade, os requisitos da culpa nós temos lá a imprudência, a negligência e a imperícia. Nesse caso, notadamente, ela teria sido negligente, né? Aquela pessoa teria sido negligente ao deixar aquela criança sozinha naquele prédio. E que veio a ocorrer esse resultado desastroso e lamentável, né? Então, pessoal, que a análise é mais nesse sentido, de trazer realmente aquela conduta dela sob a luz de um homem médio, sob a luz de uma pessoa normal. Ela poderia prever ou de qualquer forma imaginar que aquilo poderia acontecer, que uma criança sozinha poderia, sim, às vezes entrar num risco que pudesse levar à morte, pudesse ocasionar a morte daquela criança. Já visto, estamos falando de uma criança de 5 anos de idade? Essa é a pergunta. E se você puder responder, eu gostaria de ver qual é o seu posicionamento sobre essa situação. Tá bom? Agradeço. A situação que eu queria trazer no final é a questão do garante. Nos termos tratamos de uma modalidade de culpa e a qual se encaixa aqui culpa ou dolo também, dentro do artigo 13, parágrafo 2º, e é uma situação que precisamos atentar para ela, porque muitas das vezes a gente assume a responsabilidade sobre determinada circunstância e não sabemos do grau que aquilo pode acarretar. Então, assim, assumida a responsabilidade, realmente precisamos tratar aquilo de uma forma séria. Precisamos tratar aquela situação, com certeza, a pessoa ela é uma mãe também, e seria muita maldade, muita crueldade, como muitos vêm falando por aí, que ela quisesse realmente que aquele garotinho caísse, saísse sozinho e caísse e morresse. Seria muita crueldade pensar dessa forma. Mas aí nós estaríamos falando sobre o quê? Sobre o dolo direto. Sobre o dolo direto. Só que o direito penal ele traz essa outra modalidade, que é o dolo eventual.
e é uma modalidade dolosa também, e que implica em mudança total dos rumos do processo, dos rumos dessa investigação e dos rumos que aquela senhora tomaria em relação à própria punição, à própria pena aplicada para esse tipo de situação, homicídio doloso. Então fica aí essa reflexão. Espero que eu tenha conseguido passar essa linha de raciocínio e para que vocês raciocinem também dessa forma ou de outras formas e a gente possa contribuir de alguma forma para poder trazer um entendimento melhor sobre essa situação, sobre esse lamentável acontecimento. Foi uma vida que se perdeu. Como eu disse, eu não quero adentrar em outros aspectos, mas é uma situação muito delicada, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês aí.